Boa noite, desculpa o atraso, mas hoje a coisa aqui em Blumenau está bem complicada. Caiu uma Boa noite, pessoal. tempestade Boa aqui noite, que boa não foi noite. fácil. E para eu voltar aqui, tive que passar aí por umas águas e tá tudo engarrafado. Então, desculpem, mas eu não tive como chegar aqui antes. Então hoje vamos começar meio atrasado, bastante atrasados, né? Mas vamos lá. Quem ainda estiver aqui vai poder participar ao vivo, senão fica a gravação para quem for assistir depois. Ok? Muito bem, então. Então, bem-vindos a essa reflexão. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2025. Aviso rapidinho para quem estiver vindo aqui pela primeira vez, que são alguns avisos que eu considero bastante importantes, por isso eu costumo até repeti-los. Nosso objetivo é, de assim que o nosso espírito deixar o corpo, poder ir morar na casa que Jesus preparou para nós, no céu. Ok, queremos conseguir passar pela porta estreita que leva à salvação e não nos perder no caminho largo e espaçoso que leva à perdição. Então esse é o nosso objetivo central. Preparar, organizar aqui um pouquinho melhor. Esse é o nosso objetivo central. Muito bem. O antivírus também ainda decide perturbar um pouquinho. Acreditamos ser importante criarmos intimidade com Deus, o que conseguimos à medida que conhecemos os ensinamentos que Jesus nos deixou e que estão expressos na sua palavra, que estão compilados nos 27 livros do Novo Testamento, ok? Veja o que diz lá em Hebreus 4:12. Diz assim: a palavra de Deus é eficaz, viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ok? Então, essa é a palavra de Deus, é a que a gente quer aprender e conhecer. E acreditamos que a partir do conhecimento dela e das decisões que tomamos aqui para segui-la, nós conseguiremos chegar no nosso objetivo. Acreditamos que a intimidade vem da busca de um relacionamento mais constante, ao menos diário, né? Por isso fazemos essa live aqui todos os dias, ao menos de segunda a sexta-feira. Até estarmos conversando com o Espírito Santo e o percebendo em nós de forma permanente. Assim como o Espírito Santo de Deus preenche aquele vazio que de outra forma não conseguimos resolver. Ao menos eu sempre senti em mim um vazio que eu não conseguia resolver, e à medida que o Espírito Santo vai preenchendo esse vazio some e a gente vive bem melhor. Lembrando que Jesus disse o que está escrito em João 14, 16 a 17. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É este o Espírito que nós buscamos. É esse Espírito que nós queremos que seja em nós. E como ele mesmo diz, quem está no mundo e não para buscá-lo, não o vai conhecer. Não discutimos aqui religião, ou atacaremos quem quer que seja, todos, independente de se são espíritos, católicos, umbandistas, etc., todos são bem-vindos. Todos que querem estudar a palavra de Deus, que queiram conhecer o Espírito Santo e buscá-lo também, buscar esse caminho que leva
a porta estreita e passar por ela, são bem-vindos. Como não sou pastor, mas um buscador como você, fazemos essas reflexões baseados no estudo da live da manhã do pastor Sandro Rocha, que tem um entendimento muito especial, preciso, objetivo da palavra de Deus, que está na Bíblia. Então, usamos ele como referência, ok? Como conhecimento sem ação também não tem nenhum valor, não adianta a gente conhecer aqui um monte de coisa e não fazer nada a partir disso. Temos por objetivo, ao final da reflexão, chegar a decisões que nos levem a ter comportamentos necessários para participar da festa que Jesus prepara para nós lá no céu. Ok? Essa busca certamente é sua também. Acredito que sim, porque senão você não teria sido encaminhado até aqui. Portanto, seja bem-vindo. Ok? Então, vamos pedir ao nosso Pai do Céu, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento para que essa nossa reflexão gere mudanças significativas em nossos comportamentos, no sentido da salvação das nossas almas. Ok, o estudo de hoje ainda tem como base a passagem bíblica sobre a filha de Jairo e sobre a mulher que tinha o fluxo de sangue, que está em Marcos de 21 a 34, que diz o seguinte: E passando Jesus outra vez no barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava junto ao mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E ela fez, né? E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então, a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. É tremendo, né? Importante observarmos quantas vezes Jesus curou pessoas, sempre informando em seguida, né? A tua fé te salvou. Como ele disse aqui: Filha, a tua fé te salvou. Inúmeras vezes na Bíblia ele cita isso, né? O que deixa claro para a gente que a fé é fundamental. Você vê que quantas pessoas ficaram empurrando Jesus ali, tocando nele e tal, e nenhuma se curou. Mas essa não, essa foi diferente, porque ela se esgueirou em meio àquela multidão toda, com a fé de que, mesmo que tocasse só suas vestes, ela se curaria, e foi o que aconteceu. Então você vê que as coisas acontecem pela fé, nós temos que aprender isso. A fé ela é essencial para a nossa cura. E o pastor colocou uma pergunta bem interessante. Você acha que se você estiver santificado o suficiente, uma pessoa pode ser curada? Você acha que isso é possível biblicamente? Será? A resposta bíblica é que sim, porque a cura aconteceu porque ela teve fé. Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras que ele fez. São palavras de Jesus que estão na Bíblia. Quando recebemos de Deus virtude, a virtude passa pelas nossas mãos.
Explicou que quando alguém vai expulsar um demônio, por exemplo, se não puser a mão na cabeça dele, ele não sai. Você vê que sempre a expulsão de demônios, a pessoa toca aquela pessoa da qual o demônio vai ser expulso. Apesar de que Deus pode fazer de forma que lhe aprouver. Deus é Deus, né? Ele pode fazer como quiser. Mas quando Ele nos usa para isso, quando Ele usa as pessoas que são experientes nisso, para quem Ele deu esse tipo de dom, você pode observar que Ele sempre é o toque direto naquela pessoa. Veja que em alguns casos as pessoas eram libertas, né? Como no caso de Pedro, quando a sombra dele passava pelas mesmas. Ele passava pelas pessoas e a sombra dele curava aquelas pessoas. Claro que tinham fé, né? Mas em todos os casos, o que é importante é que a gente tenha virtude nas nossas vidas, né? Para que o poder de Deus possa agir através de nós. Porém, não adianta ter santidade se você não tem o chamado de Deus para isso, né? Você não recebeu de Deus autoridade e poder para isso. Não adianta jejuar, orar, se matar, fazer o que quiser. Não adianta se você não recebe o dom de Deus. Estamos falando nessa questão específica de libertar as pessoas, né? Porque, como ele explicou, cada um tem um chamado ministerial. Um chamado por parte de Deus, né? E Deus pode usar de uma forma ou de outra. Todos têm um chamado. Não há ninguém no planeta que não tenha um chamado. Todos têm um chamado. Ele diz uns para doutores, uns para apóstolos, outros para mestres e outros para serem ovelhas. Você precisa descobrir qual é o seu. Nós precisamos descobrir qual é o nosso chamado. O que Deus prevê para nós, para cada um de nós. Eu não podia prever que todos fossem a mesma coisa. Imagina se todos forem pastores. Vai pastorear quem? Então, os dons são divididos entre as pessoas e cada pessoa tem o seu dom e precisa descobrir qual é o seu dom. Então, cada um de nós precisa descobrir qual é o seu. Nem todos que estão na igreja são pregadores ou profetas. A maioria tem chamado para ser ovelha, né? A maioria das pessoas está ali para aprender, né? Para ouvir e aprender e seguir. Caso você tenha um ministério para ser diaconista, evangelista, ou quem sabe pastor ou pastora, o Espírito Santo vai mostrando isso a partir das nossas ações. Porque à medida que crescemos espiritualmente num determinado campo, mais do que outros, à medida que a gente vai aprendendo a palavra de Deus, ela vai se incorporando na gente e o Espírito Santo vai podendo ter espaço dentro de nós, que a Bíblia diz, né, que nós somos o templo do Espírito Santo, desde que nós abramos o espaço para ele. Então, à medida que isso vai acontecendo, os nossos dons vão aparecendo naturalmente. Então, Deus vai nos separando e a gente vai se destacando em determinadas coisas. Por exemplo, para mim, começar isso aqui foi uma coisa que aconteceu assim. Depois que eu comecei a seguir o pastor, eu comecei a orar todas as noites, e começou a me dar uma necessidade de ser útil de alguma forma. E aí me veio essa visão assim, de faça um programa, um canal no YouTube, fazendo uma reflexão sobre o ensinamento que o pastor Sandro Rocha faz, e a partir disso crie decisões, porque as pessoas aprendem, eu vejo isso por mim, eu aprendo muita coisa, mas eu preciso decidir a partir disso alguma coisa, senão não me vale nada. E assim eu comecei. Então, assim, eu sempre tive uma certa facilidade de falar, de me comunicar e tal, então esse dom está sendo desenvolvido. Então, é assim que as coisas acontecem à medida que a gente vai buscando, e cada um busca o seu, né? Então, em alguns aflora esse poder de cura, outros o poder de expulsar demônios, outro o poder da oratória. Cada um, Deus vai dando a cada um aquilo
para a qual ele de alguma forma foi predestinado, né? Ok? É como no colégio ou no exército, né? Ou nas empresas mesmo, em que alguns se destacam mais do que outros e vão assumindo funções em decorrência do seu espírito de liderança, de resistência, de conhecimento, tal. Cada um de nós vai tendo dentro de uma empresa um caminho diferente. Uns gostam do marketing, outros gostam da produção, outros gostam da administração, outros gostam do financeiro. Cada um vai se destacando, não poderia ser todo mundo a mesma coisa, né? Uns são líderes, outros gostam de ser liderados, outros gostam de acordar muito cedo, outros muito tarde. Cada um vai encontrando o seu caminho à medida que a vida vai acontecendo. E no campo espiritual é a mesma coisa, né? Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo no campo espiritual, nós vamos encontrando o nosso dom. O Espírito Santo vai exponencializando isso dentro da gente. Ok? Nós vemos o caso de, assim, um extremo, talvez o mais extremo que a Bíblia nos mostra, é o caso de Saulo, né? Saulo era um perseguidor de cristãos, ele destruía os caras, ele perseguia eles, ele torturava eles, ele era do mal. Ele realmente era um perseguidor de cristãos assim do maior, até que um dia ele viu Jesus, né? A luz na frente dele, ele caiu do cavalo, desceu e ficou cego, né? Ficou cego e foi levado para Damasco. E ali Ananias, chamado por Deus, recebeu essa ordem de Deus para impor as mãos nele, né? E cheio do Espírito Santo, transformou ele por completo. E Ananias até não quis, né? Falou com Deus assim, você quer que eu abençoe ele? Ele é o maior perseguidor de cristãos que tem, Senhor, o Senhor quer que eu o abençoe? Aí Deus disse, sim, né? Eu quero que você o faça. E Ananias, aí diz assim, lá em Apóstolos 9:17, né? Diz assim, e Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver, porque ele tinha ficado cego, né? Para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E aí, ele voltou a ver e completamente transformado. E a partir dali ele virou um apóstolo e, assim, se a gente lê a Bíblia, Paulo era o cara, viu? Nossa, ele foi um apóstolo fantástico. Então, o pastor citou uma passagem que ele nos alertou para que a gente recorde sempre. Jesus disse que o que está escrito lá em Mateus 21:22, né? E tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Tudo. Tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Crendo, né? Crendo. Então, o que fazer para que a gente creia de fato? Essa é a nossa questão, né? Crença e a fé de mãos dadas, né? Nós temos que encontrar esse caminho para desenvolvê-las. E o que foi dito lá em João 14, né? 12:14 também. Jesus disse isso, né? Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então está escrito. São palavras que Jesus deixou para nós. Então, essa é a verdade. Então, sempre que pedirmos alguma coisa, temos que pedir em nome de Jesus. Já aprendemos isso também, né? Pedirmos ao Pai em nome de Jesus. Sempre. Porque ele deixa claro assim. Repetindo aqui, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele mesmo repete, né? Para que fique claro. Ok? Então, assim, essa passagem é bem interessante, né?
Então a gente vê que a mulher que tinha esse fluxo de sangue durante anos, a fé dela era tão forte, a certeza dela era tão forte, que ela se esgueirou no meio daquela multidão toda e encostou em Jesus e foi curada. Nem em Jesus, né? Encostou na vestimenta dele e já foi curada pela fé que ela tinha. Então, o que é que nós temos que aprender? O que é que nós tiramos de ensinamento para nós? Eu acho que nunca podemos esquecer em momento nenhum que Jesus nos disse, né? O que faremos, o que pedires em meu nome, eu o farei. Tipo, né? Quando orarmos, qual é a base da nossa oração que a gente sempre deveria seguir, né? Assim, papai, em nome de Jesus, peço que teu Espírito Santo me leve a compreender a tua palavra, me dê discernimento e conhecimento para que me torne o templo do teu Espírito, por exemplo. Né? Essa é uma oração fantástica, né? Mas sempre o pedido é esse, né? Pedir ao Pai que em nome de Jesus, Espírito Santo atue na gente, porque o Espírito Santo é que está aqui. Sempre. Né? Jesus está ali atuando para nós junto ao Pai. Né? E o Espírito Santo que está aqui conosco, fazendo o que é necessário, nos consolando, nos ensinando. E nós devemos ser o templo do Espírito Santo, como a Bíblia prevê. E assim, então eu acho que a grande lição é essa, né? Daqui para frente, sempre que orarmos, vamos tomar essa decisão. Sempre que fizermos uma oração, vamos pedir ao Pai, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo atue dentro daquilo que pedirmos, ok? Vamos aprender a pedir certo, como a palavra nos ensina. Né? Porque à medida que pedimos certo, também temos respostas melhores, né? Não adianta a gente pedir as coisas da forma errada. em todos os momentos, né? Seja lá no quê? Seja com as pessoas com que a gente caminha. Se nós não pedirmos as coisas da forma certa, se eu quero pedir uma maçã, não adianta eu pedir uma uva. Né? E também não adianta eu pedir uma maçã para quem só planta feijão. Então tem que pedir da forma certa para a pessoa certa. Ok? Então, lembrando assim, Pai, em nome de Jesus, peço que o teu Espírito Santo me faça isso, aquilo. Beleza? Então essa é a grande decisão de hoje que nós vamos passar a atuar então. E para terminar essa nossa reflexão de hoje, eu me lembrei do Salmo 121, que eu vou ler para a gente porque eu acho ele maravilhoso, que é o Cântico dos Degraus, né? Deus é guarda fiel do seu povo. Ele diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Muito bem, então. Então, muito obrigado por ouvir mais esta reflexão. E amanhã estaremos aqui, preferencialmente no mesmo horário. Espero que não caia outra tempestade dessa. Espero que... É que hoje eu tive que sair, porque eu me formei em biomedicina, então fui lá, hoje foi o dia da formatura, fui buscar meu canudo. E aquilo demorou um pouco mais do que a gente pretendia, caiu essa tempestade e estradas estavam tomadas, cheias de água, tudo engarrafado, então acabei atrasando. Amanhã eu espero estar no horário.
ok? Então, muito obrigado. Se você achou interessante para apoiar aí o canal para que ele tenha um pouco mais de visibilidade, eu peço que você deixe lá o teu joinha e que você lance uma semente, né, compartilhando com alguém, ok? Então, muito obrigado e até amanhã no mesmo horário.